o Abel sempre foi um treinador que, na minha avaliação, lá atrás, ele sempre foi um treinador muito ofensivista, coisa que não se pode dizer hoje. Hoje ele mudou completamente, até porque não está trabalhando, mas ele encerrou essa carreira de uma maneira diferente, mais experiente, né? E eu não me dou por vencido, né? Eu nunca me dou por vencido. E eu saí completamente fracassado, né? O Fernandão, ele participou de uma seleção de categoria de base, junto com o Adriano Gabiru, com o Perdigão, com o Alex Cabeção do Curitiba, com o João Gabriel, goleiro do Inter, e com o Odair Hellmann. E chegando lá, posso me emocionar, chegando lá, ele contou a história triste dele para esse brasileiro, vendo o que ele poderia fazer para ajudar, e o que o brasileiro fez. O brasileiro pegou ele, levou para casa, colocou ele na sua própria casa, deu carinho, deu tratamento, acolheu a pessoa, tentou colocar ele num clube, ele não deu, e depois ajudou ele para voltar para o Brasil. Estou falando do Edinho e do Fernandão. Presença Colorado, uma resenha para o torcedor colorado. Salve, salve, torcida colorada! Hoje é um dia muito especial para nós aqui no Presença. É sempre um prazer e uma honra poder estar resgatando a memória, os bons momentos aí da história do Esporte Clube Internacional. E hoje a gente tem uma entidade, hoje a gente tem vai ser um aprendizado, tenho certeza, assim, então é um orgulho muito grande, mas antes, né, justamente porque a gente faz isso com tanto carinho, não deixa de multiplicar, não deixa de nos seguir, de usar as nossas redes sociais e multiplicar para os teus amigos, justamente, né, essa paixão que a gente faz justamente para resgatar a memória viva do Esporte Clube Internacional. Hoje, meu amigo Orestes de Andrade Júnior está aqui para me ajudar a entrevistar alguém que pode entrevistar, pode perguntar, ele vai mandar no programa, porque, né, só um pouquinho, vamos nos respeitar. Senhoras e senhores, hoje nada mais, nada menos no Presença, literalmente a grande presença do Esporte Clube Internacional, Fernando Carvalho, seja bem-vindo. Grande presença. Como é que tá, meu amigo? Prazer, mano, Orestes, colorados, né, que estão sintonizados. Presença colorada, hein, mano? Viu só? Aquela breve manifestação que em todos os momentos, né, tu fazia nas tuas manifestações, nos teus cânticos, de repente virou um programa. Ficou legal, hein? Ficou muito legal. Que bom, muito obrigado. Com muito prazer, estou aqui hoje para conversar com os colorados, com vocês dois colorados também, né, para relembrar o nosso passado, para falar um pouquinho do nosso presente, projetar o futuro, talvez, né? Mas, enfim, falar do passado é sempre bom, né? Resgatar a nossa história, resgatar as ocorrências positivas e negativas, né? Porque ninguém tem ocorrências positivas sem passar pelas coisas negativas para poder aprender. E eu sou uma dessas pessoas que gosta de falar de tudo, inclusive do momento que não foi o melhor. Só um pouquinho, né? Tu és um sujeito formal, até pela tua profissão de advogado e tudo, assim. E como é que é esse dia a dia dos bastidores do futebol? Tu perde um pouco dessa formalidade dentro do vestiário? O que difere do Fernando Carvalho, que está aqui conversando com a gente, que tem justamente, né, uma postura, digamos assim, e que dentro do futebol a gente sabe que o futebol é um lugar de malandro, é um lugar que não é para mocinho, é um lugar que tu tem que ter essa experiência da rua até para ganhar grupo, porque a formação, e a gente vai falar sobre, né, o teu pioneirismo e como tu foi inovador, trazendo motivadores para dentro, perdendo um campeonato gaúcho e mesmo assim dizendo pro Abel que tu não contratou o Abel para ser campeão gaúcho, sim para ser campeão da Libertadores. Como é que é o Fernando Carvalho dentro dessas quatro paredes, daquele cheiro de éter do vestiário? Bom, na verdade, eu tenho toda essa formalidade, procuro, né, sempre ter uma certa linha, né, nas minhas manifestações, nas minhas aparições públicas, mas eu também, na intimidade, cara, com certeza eu sou diferente. E essa andança nos vestiários e essa boa relação nos vestiários, ela decorre talvez de dois fatores. O primeiro, pela minha criação, né? Eu sou criado no interior, eu sou criado no Cacequi, sou criado no meio da pionada de galpão, né? E lá... Daí que vem o assador, porque tu gosta de fazer uma costela, né? E as costelas são bonitas. E lá que vem ali, né? Essa relação de olho no olho, de falar a verdade, né? De ouvir as pessoas. Eu me criei no Cacequi, meu pai na época tinha uma fazenda,
e tinha lá os empregados rurais, os agricultores, 10, 15 empregados rurais, e eu vivia no meio deles, né? E sempre tive aquela terminologia, né, daquele ambiente de fazenda, daquele ambiente de galpão, né? E trazendo para a cidade, né, no momento em que são naquele então pessoas com várias origens, né, origens humildes, e eu me relacionava muito bem, né? Claro. E depois, posteriormente, quando passei, e foi um grande aprendizado, talvez a gente possa enfocar isso posteriormente, quando meu filho se tornou atleta com 10 anos de idade, eu passei a conviver dentro de vestiários, né? E vestiários com meninos, com jovens das mais variadas origens, com família, sem família, pessoas com dificuldade, pessoas que, como eu disse, vindos de várias partes do país, vendo treinadores gerenciar essa relação, eram 8 equipes, e isso te dá uma visão, te dá uma convivência com esse ambiente, né? Sabendo o que explorar, sabendo como explorar as pessoas, explorar no sentido de potencializar rendimento, de cobrar postura, né? E cobrar olho no olho, cobrar na fala, cobrar, né, na exigência, na referência que tem que se tornar um dirigente daquela área. Então, o vestiário, na verdade, eu transito muito bem no vestiário, eu transitei, né, porque já estou fora desde 2010, mas transitei muito bem exatamente por isso, por ter tido essa convivência antiga em galpão e depois no próprio vestiário dos jovens, né, e depois conviver com essa dificuldade, com a competição, conviver vamos dizer assim, a dúvida, né, a dúvida da competição, a dúvida da vitória, momentos ruins, momentos bons, equilíbrio, que é a palavra que eu julgo fundamental, né? Perfeito. Nem tão eufórico na vitória, nem tão desalentado na derrota. Isso é fundamental no futebol. Fernando, bom, primeiro cumprimentar aqui o Mano, o Fernando, e dizer Fica à que vontade. hoje é a grande presença, não por nossa causa, né, Sim. Mano, mas por causa do Fernando, que é, né, sem puxa-saquismo, sem nada, a gente trata. Sou jornalista, então eu trato com informações e com dados. O Fernando é o maior dirigente da história do Internacional, né? Porque isso são os títulos, são as conquistas que falam. Protagonista da maior façanha do futebol gaúcho. Maior, né? Maior presidente e maior dirigente, porque também ganhou em outras funções. Mas eu queria só comentar essa questão do vestiário, que tu falou muito bem, começou com ver a base do seu Abílio dos Reis, que tu conheceu muito bem. E vocês não sabem, a maioria não sabe, mas eu joguei nos juniores do Internacional durante pouco tempo, durante 4 meses, mas convivi com o seu Abílio, e o treinador era o Celso Roth, foi ele que acabou com a minha carreira, mas em outro momento eu conto essa história. Mas o seu Abílio dos Reis dizia o seguinte: vestiário de futebol é tudo igual, da gurizada de 8, 10, 12, 14 anos e do profissional. É isso mesmo, Fernando? Eu acho que é tudo igual, e eu que assim, convivo com vestiários de outros clubes, né, por exemplo, em algum momento eu fui ser consultor de uma empresa que tinha ações ou tinha uma participação no Cianorte. É a mesma coisa, é a mesma coisa. É um outro tamanho de time, outra divisão. Outro tamanho de time. A ambição do Cianorte vestiário era classificar para a Série D na época, sair bem na Copa do Brasil, chegar a uma classificação até quarto colocado no Campeonato Paranaense. O Inter, né, quando nós assumimos, ganhar Grenal era o suprassumo, ganhar um gauchão era o suprassumo, há 3 anos e meio não ganhávamos. Então, a empolgação da torcida está diretamente vinculada à tua ambição. E a ambição é a ambição do momento. Outro dia eu vi um jogo do Figueirense, né, contra o América de Natal, que estão na Série C, e o Figueirense, a torcida ficou empolgada porque o Figueirense venceu o América de Natal, exatamente porque estava saindo do rebaixamento da Série C. O Figueirense que já militou na Série A. Então a torcida estava empolgada e a ambição da torcida do Figueirense naquele momento era sair ou permanecer na Série C. Sempre né? depende Então, do momento. O vestiário é assim. O vestiário depende da situação que tu te encontra, tua posição. Dependente do tamanho do grupo, a gestão de grupo de pessoas. Os problemas são os mesmos, né? Problemas com a família, problema com a mulher, problemas entre gente, problema de motivação, pessoas, problema né? de preterição, né? Problema de estar desalentado, problema de estar muito jogando, fora. Tô jogando, tô machucado. É o mesmo problema. E não é videogame, né? Tu não muda um grupo só com as valências corretas para fazer um time de futebol. Tu tem que ter liderança, tu tem que ter espírito, tu tem que saber sofrer, tu tem que ter resiliência, né? O atleta em si, ele tem que renunciar permanentemente, porque tem que ser quase uma obstinação. Primeiro do treinador, porque tu pode ver que os treinadores que dão certo são aqueles que são focados, obstinados, cobradores, né? E os atletas também, eles têm que estar sempre prontos, né, para desempenhar aquele papel, aquela função
tem que abrir mão de muita coisa fora do campo, né? Aqueles que não abrem mão acabam não indo adiante na carreira, né? Mesmo em todos os níveis, nível de série A ou de série D, é a mesma coisa, cada um tem o seu tamanho, né? E isso é uma visão clara que eu pessoalmente tenho, né? Quando eu analiso alguma situação, quando eu vejo alguma situação. Quando tu fala em treinador, se a gente for ver assim, o jeito que o Muricy joga ou jogava é diferente do jeito que o Abel joga, mas eles têm a mesma característica em proteger o grupo. Foi aí que foi justamente, tu sentiu a necessidade de trazer um pai para aquele grupo que estava ferido por tudo que aconteceu em 2005? Não, assim, o Abel tem uma relação anterior ao Muricy com o Inter, né? E o Abel sempre foi um treinador que, na minha avaliação, lá atrás, ele sempre foi um treinador muito ofensivista, coisa que não se pode dizer hoje. Hoje ele mudou completamente, até porque não está trabalhando, mas ele encerrou essa carreira de uma maneira diferente, mais experiente, né? O Muricy A já era primeira um cara... passagem do Abel foi em 88? 88. O Luiz 88. Fernando Zac era o vice-presidente, eles fez uma campanha maravilhosa no Campeonato Brasileiro. Tá, mas a Foi tua vice-campeão. primeira passagem pelo Inter Não, Foi a o minha Grenal do também. século, também né? foi em 88. Também, mas Foi com o Abel ou não foi com o Abel. não. Mas A mi- conta, só pra gente contextualizar um pouquinho, acho que a tua história no Inter, porque a audiência do Mano aqui tem muita gurizada que assiste, e muita gurizada, mano, que não conhece nem os títulos, a história dos títulos de Libertadores e do Mundial do Inter. Eu vejo muito isso nas redes sociais, né? Mas eu queria puxar lá, porque a tua primeira experiência no Inter não foi boa e quase te aposentou no futebol, que foi justamente puxando o gancho aqui do Mano em 88. Conta essa história, tu foi vice de futebol lá em 88, foi tua primeira experiência, antes de advogar, claro, né? Como advogado já Sim. convivia. Bom, Conta um mas eu pouquinho esse vou começo. concluir aqui a pergunta Tá. do Mano sobre o Muricy e o Abel, que tinha uma característica de personalidade, de proteger e de blindar o grupo, os dois, cada um com a sua característica, cada um com a sua personalidade. O Muricy mais durão, assim, mais turrão, mas muito protetor do grupo, muito correto, muito honesto, né? Conceitualmente praticando um futebol mais simples do que o Abel, mais simples taticamente, mas muito forte defensivamente, priorizando as questões de contato físico, bola Intensidade, parada, né? Intensidade, que naquela época não era tanta, mas já era, de alguma maneira. O Abel um pouco mais elaborado, um treinador com um pouco mais de elaboração, de mais Repertório tático. com mais repertório, com mais proposição, embora já nesse segundo momento no Inter, menos proposição e em alguns momentos reativo, né? Exatamente como o plantel, o grupo daquele momento recomendava. Mas eles foram... o Abel foi chamado para substituir o Muricy exatamente porque o Internacional precisava dar um passo além, né? Um passo além, já que o grupo tinha se consolidado, viriam outros jogadores, nós teríamos no ano seguinte uma participação na Libertadores e queríamos dar um passo além em termos de propor o jogo também. O time estava organizado e usou muitos jovens na época do Muricy. Exatamente, que se consolidaram, né? Que se consolidaram e aí passaram a ter uma nova hierarquia dentro do grupo, né? E aí tem o Alex, tem o Sobs, tem o Edinho, tem o Bolívar, né? Que eram jogadores que eram jovens com o Muricy, entravam e saíam, o Sobs e o Edinho se consolidaram, e depois com o Abel eles já tinham uma nova hierarquia, e deu certo. Essa sequência de dois grandes treinadores acabou dando certo, porque o Abel, né, chegou no momento em que a equipe foi montada pelo Muricy, estava praticamente pronta, e o Abel deu um algo mais, né, com o ingresso do Fabiano Era, que foi um zagueiro brilhante, né, e a ascensão definitiva do Sobs, que também foi importante. Mas voltando lá atrás, né, em 88, quando o Pedro Paulo Zac assumiu, a ideia dos dirigentes mais antigos, o Gilberto Medeiros, pai do Marcelo Medeiros, era um dos mentores do Pedro Paulo Zac na época, era renovar, né, trazer novos dirigentes. Eu era do jurídico em gestões anteriores, não tinha trabalhado na gestão do Gilberto Medeiros, a não ser em alguns momentos, ele me chamava em alguns casos para me ajudar, né? E aí, quando se montou a nova diretoria com Pedro Paulo Zac, Maurício Strogo e Salvador Lapes, o Salvador Lapes seria o vice-presidente de futebol, e por questões profissionais ele não pôde aceitar, né? Então a ideia era ter alguém... Um dia antes do anúncio, né? Um dia antes do anúncio. Foi rápido. Era, exatamente, um dia antes do anúncio. A ideia era ter alguém jovem, né? E eu, naquela época também,
já tinha, assim, eu sempre gostei de conhecer o futebol, não conhecer esse futebol que hoje a gente comenta taticamente, vestiário. Não, o futebol eu era muito informado, era mais informação do que conhecimento. E isso me levou a ser indicado pelo Gilberto Medeiros e pelo Maurício Strogo para ser, junto com o Záquia, né, que era o presidente, a ser vice-presidente de futebol. Só que era um momento que eu não estava preparado. Eu tinha uma dificuldade de expressão, eu era uma pessoa muito inibida, né? Mesmo sendo advogado, era um problema que eu sempre enfrentei, né? Depois disso, eu tive que fazer curso de dicção e oratória, e fiz terapia, tudo para mim, né, me preparar melhor para as coisas que viriam na minha carreira, de advogado e talvez, né, de dirigente do Inter. Então, eu acabei durando só 4 meses, 4 meses. por deficiência minha, né? Eu não fui bem, não sabia me expressar, não sabia me impor dentro do vestiário. A minha circulação dentro do vestiário não era boa, né? Com jogadores como Tafarel, Aloísio, né? Eram jogadores que eram os nossos ídolos da época, que depois fizeram uma bela campanha na sequência do ano, né, no Campeonato Brasileiro, foi vice-campeão brasileiro com o Abel, com o Luiz Fernando Záquia de vice-presidente de futebol. Mas eu acabei saindo, eu saí muito decepcionado, saí assim muito marcado por ter sido um mau dirigente, né? Tomou muito pau da imprensa. Muito, era de muito jovens criticado. como o Meneghetti, o Baldasso, né, que eram jovens repórteres. O Baldasso época. nem tanto, Baldasso né? não? O Baldasso, acho que Mas nessa Meneghetti, época ele era sim. da torcida. É. Eu acho que ele era da FICO. Mas tomou Ele muito veio pau da ele imprensa, chegou né? depois, né? Agora foi importante também esse momento ruim para te entender também, para te ter humildade de dizer, pô, para eu daqui a pouco realizar essa trajetória que tu acabaste realizando, eu tenho que me capacitar, claro eu tenho que ter. Tu viver o momento é sempre ruim, mas tu relembrar o momento é sempre Perfeito. bom, Sim. né? E foi exatamente, eu relembro com muita satisfação o que aconteceu, porque eu cometi atos que depois eu corrigi, e depois eu vi que não eram adequados, que não eram certos, né? Por exemplo, houve uma demissão do Enio Andrade. O Enio Andrade era o treinador do Inter na época e eu fui um dos mentores da sua demissão. Nossa. Porque eu não soube conviver, né? Não soube conviver com o Enio Andrade, o tamanho do Enio Andrade. E todo mundo fala que foi um dos melhores Foi treinadores. um grande que já treinou o treinador, Inter. foi uma demissão indevida. Foi uma demissão indevida, né? Então, coisas assim eu aprendi. Por quê? Porque as pessoas diziam que o Enio Andrade mandava no setor e não eu, que era o chefe. Então, isso aí me afetou. Sim. E eu acabei tomando. Revanchismo. Eu tomei uma decisão. Não, mas não foi revanchismo contra o Enio, né? Foi uma tentativa de mostrar um poder que eu não tinha e que não pouco de sabia. vaidade também. Talvez vaidade. Falta Talvez de a palavra- experiência. Mas, acima de tudo, falta de experiência, falta de melhor convivência com aquele ambiente, né? Que o futebol é a notoriedade mais vulgar, né? Por quê? Porque ela te torna conhecido do dia para a noite, independente de qualidade ou não, né? Sim. Tu só te mantém se tu tiver qualidade. Tu, como presidente do Inter, dava mais entrevistas que o governador do estado, não? Sim, sem Com dúvida. certeza. Tinha uma exposição Com muito certeza. maior. Então tu passa a ter uma exposição que tu, por mais que tu tenha experiência, por mais que tu tenha lucidez, e eu me considerava uma pessoa lúcida, né? Tu acaba sendo afetado. Agora, isso acabou... Bom, tu reconhece, então, depois de um certo tempo, né, que demitiu o Enio Andrade de uma maneira indevida e muito rápida. Tu ficou 4 meses no cargo. Foi no primeiro, no segundo mês. Houve derrotas em Grenais. E o Grenal, ele te afeta, né? Sim, Ainda mais quando tu não tem um respaldo público, político, como eu não tinha. claro. E Era como jovem, tava a própria começando. gestão do Pedro Paulo Záquia, que recém começava, também não tinha. Mas Mas eu por queria- isso, eu só- por isso tu, quando tu volta, tu diz, nós temos que ganhar Grenal também, já estava escrito Também, né? isso, Não, e tatuado também por no isso, DNA. essa experiência também, tu sempre foi muito reticente em demitir treinadores, né? Sempre quando a pressão da mídia, da torcida tá muito grande, tu sempre teve paciência, teve serenidade para não ceder essa pressão, que é normal no futebol. Foi um pouco desse aprendizado lá com o seu Enio? Foi, sem dúvida. E outra coisa, nesse momento, tu pensou que nunca mais seria, Fernando, dirigente do Inter lá? Então, quando tu encerra essa breve passagem, que tu mesmo reconhece que não foi boa, tu achou que não seria mais dirigente do Inter? E como é que tu volta ao Inter? Não, eu pensei, eu não me dou por vencido, né? Eu nunca me dou por vencido. E eu saí completamente fracassado, né? E eu disse, não, vou fazer uma volta comprida. Nunca pensei em ser presidente, nunca pensei em ser presidente. Por quê? Não pensei em ser, achei que não era para mim ser presidente, né? Havia uma crença de que o presidente devia ser uma pessoa rica.
Tinha que né? ter muito dinheiro, Tinha que ter né? dinheiro Porque não pra podia trabalhar. Exatamente. Então, Uhum. eu achei que isso... Aí depois, quando o Paulo Rogério foi presidente, depois o Fernando Miranda foi presidente, que foram presidentes que cada um deu a sua contribuição e não eram pessoas ricas, Sim, eram eram trabalhadores, né? trabalhadores. Profissionais liberais. Exato. Bom, eu acho que eu tenho condições, né? E como é que eu voltei? Eu voltei Isso. primeiro. O Pedro Pausac quis me recuperar. Ele quis me recuperar. Como eu tinha saído na gestão dele, ele me deu uma chance de voltar no jurídico. E eu voltei no jurídico, né? Quando assumiu o José Asmus, eu me afastei, né? Eu fui vencido na eleição que ele ganhou do Arthur Dalegrave, então eu me afastei. Fiquei fora do clube 4 anos. Aí o meu filho, Martin, começou a jogar na categoria de base do Inter, com 10 anos. E aí eu passei a frequentar as categorias de base. E aí, como o setor era muito desorganizado, estava muito sucateado, eu comecei a ajudar as categorias de base, né? Fazendo rifa, fazendo sorteio organizava galeto entre os pais para arrecadar dinheiro, para pagar ônibus, para pagar determinados profissionais que não havia no setor, né? E de uma maneira voluntária foi te envolvendo. Exatamente. Aí Que comecei a legal. O Inter nem conviver. participava de competições naquela época, né? Porque não tinha dinheiro para logística, Não tinha pra dinheiro para levar quase nada. gurizada. Aí eu posso até contar essa história que todo mundo já sabe, Que né? ano foi isso só? Isso aí foi 95. 95. 95. Eu assumi como diretor em 96. Foi um diretor autoescalado. Eu procurei o Pedro Pausac, que seria candidato, e disse: ó, se tu ganhar a eleição, eu quero ser diretor da base. Vamos estar E o juntos. Zé disse: pô, que tu vai te meter nisso aí? É uma bomba. Não, me deixa lá, né? Uhum. Mas tudo decorreu dessa convivência em função do meu filho, né, do Martin, e também porque em algum momento teve um domingo de Grenais, 3 Grenais, e o Inter usou em todos os 3 jogos a mesma camiseta. Isso aí me deixou completamente deprimido, chocado, abalado, e eu disse: não podemos deixar o clube dessa maneira. Vamos dar um jeito. Sim, faltava dignidade para a base, e aí tu consegue justamente fazer um diagnóstico preciso. E hoje, se a gente for pensar, não tem como fazer gestão de futebol sem investimento em produzir jogadores, até pelo abismo que existe hoje de arrecadação em relação a Flamengo e Corinthians. É a única pros chance, demais, é a né? única chance. Agora eu queria te fazer eu queria voltar um pouco lá para Cacequi, porque o programa ele tem muito desse espírito. Cacequi está longe do Eucaliptus e do Beira-Rio. O que foi o rádio que fez tu te apaixonar? Foi o DNA da família? O que gerou essa relação de amor com o Esporte Clube Internacional lá do jovem Fernando Carvalho? Eu comecei a acompanhar futebol, com 6 anos de idade. Meu pai era muito doente, né? Meu pai e os meus tios. Eu tinha 2 tios, o Francisco e o Luiz. Meu pai era Marcelo. Os 3 eram colorados. Meu avô, Fernando, eu sou o nome dele, também era colorado. Então, lá por 60, por aí, eu comecei a acompanhar futebol. Eu tinha 8 anos. Antes eu acompanhava, assim, esporadicamente. Mas por 60 comecei a acompanhar. O Grêmio era pentacampeão. E nós vencemos. O meu primeiro título como torcedor foi o título de 61. Silveira, Zangão, Ari Ercílio, Kim e Ezequiel. Sérgio Lopes e Oswaldinho. Sapiranga, Alfeu, Flávio e Gilberto Andrade. Era o nosso time. Olha só. O Sapiranga era o nosso ídolo. Foi o meu primeiro ídolo. Né? E tu te lembra, assim, da primeira vez que tu foi no estádio? Lembro, foi Inter e Bahia, uma partida amistosa em 1961, 5-1 para o Inter. Me lembro. E de lá para cá, dessa época, 60 por aí, eu nunca mais... Meu primeiro assunto pela manhã era a Folha na verdade, o Correio do Povo e a Folha da Manhã, depois Folha da Tarde. Né? Depois tinha o jornal Última Hora também, que depois passou a circular com mais intensidade, também eu focalizava. Os plantões da Rádio Guaíba, que na época era a grande emissora que havia, né? Os plantões, tinha um programa que começava 8 da noite e terminava no plantão de estúdio. Eu assistia, ouvia todos esses programas, né? Tinha 2 revistas que vinham com notícias do centro do país. A Revista do Esporte, né, que chegava em Porto Alegre na quarta-feira, e a Gazeta Esportiva Ilustrada, que chegava em Porto Alegre na quinta-feira. Eu era o primeiro, às 2 da tarde eu estava na banca. Estava na banca para comprar. Então, eu tinha muita informação, e aí por isso eu falei antes na minha informação, eu tinha muita informação sobre o futebol geral no Brasil, né? Era semanal, mas time do Flamengo, o grande Botafogo, né, da década de 60, com
Garrincha, com Paulo Valentim, com Quarentinha, com Zagallo, Amarildo. Tu se né? interessava muito por Eu, futebol eu de me uma interessava maneira muito geral. por futebol. E A nunca tal jogou ponto, futebol, Fernando? eu joguei, mas não joguei bem, né? Joguei mal. Lá fora, no meio da pionada, quem organizava. Sim, mas tá no DNA, porque o De Martin pé jogava descalço, bola, o né? Martin Agora, jogava. quando tu fala em informação, tem a famosa sala com várias TVs do Fernando Carvalho. Como é que é essa sala? Quantas TVs mesmo? Quantos pontos de net tinha lá? Como é que... Fala um pouco isso, Eu porque... sempre via, tu viu, esses dias eu tava vendo Figueirense e América de Natal, Sim. né? Eu já via, no tempo que eu era casado, eu tava um dia em Punta del Este e aí me atrasei pro compromisso social, né? Eu tava vendo Maldonado e Melo. Maldonado, Tem que levei gostar uma muito de vaia futebol, hein? levei uma vaia da Da esposa, padrão. né? Porque, pô, tinha umas taquareiras no fim, uma opção de carro estacionado e era o campeonato uruguaio, né? Ah, tá Melo e vendo em Maldonado. loco, tá vendo em Claro. loco. Não, eu tava vendo na TV Na passada, TV. tava vendo na TV, numa TVzinha lá, Mequetrefe, que tinha um canal lá deles. Mas, enfim, sempre gostei muito de futebol. E, para concluir a história da informação, né, naquela época, quando os velhos, os pais estavam falando, eles mandavam as crianças sair da sala. Vai embora que isso não é conversa para criança. Eu, ao contrário, quando o assunto era futebol, para dirimir dúvidas, eles me chamavam, porque eu tinha as informações. Quem é o zagueiro do Santos? Quem é o zagueiro quem é que tá jogando no Botafogo? Meio que a gurizada com videogame hoje, assim, no futebol Exatamente, internacional. Como é que é? Teve uma grande transação de um jogador ídolo do Flamengo chamado Jadir, que saiu do Flamengo e foi pro Botafogo. Eu sabia, né? E que era um zagueiro. E aí, como é que foi essa história? Eu me lembro disso, né? Eu tinha acompanhado durante a semana, porque tinha saído na revista do Esporte. Enfim, essa informação, que hoje ela decorre, né, do acesso à internet, na época era muito mais difícil, mas eu tinha, assim, esparsamente, mas eu tinha essa informação. Na época, por exemplo, em 88, tem uma experiência negativa, que no meu modo de ver ela se torna muito positiva pela resiliência, por tudo, mas não tinha, digamos assim, uma universidade do futebol, tu não tinha, né, a preocupação da CBF, daqui a pouco tu pensou muito mais assim no teu lado como gestor de grupo para perder inibição, etc, e foi te preparando, como tu disseste, com curso de oratória, né, tentando não ser tão tímido, mas como que tu buscou justamente para que tu virasse um dirigente que não só virou referência para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil inteiro, essas especializações a ponto de ter depois, né, a senda de vitórias que construiu e que mudou o Inter de patamar? Isso aí foi uma coisa assim, eu sempre gostei muito de saber das coisas, né? Então, se eu tô lá, quando nós começamos no Inter, lá em 2002, as nossas ferramentas paralelas eram muito precárias, elas foram crescendo, o futebol foi te trazendo, né? A cientificidade para te avaliar, para te crescer, para te, né, fazer medições, fazer aferições. E eu sempre me relacionei muito com as pessoas, com o médico, com o preparador físico, o Hélio Carraveto, que foi, né, um grande profissional que trabalhou conosco e me orientei muito com ele, com os próprios treinadores. Hoje nós temos uns clubes têm scouts, né, tem departamentos de análise de desempenho. Eu tinha uma análise de desempenho que era formado pelo Lisca, pelo Guto, pelo Jorge Macedo e pelo Alexandre Corrêa, depois pelo Rodrigo Weber, também pelo Newton Drummond. Nós tínhamos um departamento informal de avaliação de jogadores. Era o precursor do Capa. Exatamente. Era informal, não havia um setor determinado, mas eu não me sentia à vontade de ter qualquer tratativa para contratar um jogador, não passando por essas Só que era vozes aí. analógico, não tinha um algoritmo para fazer isso, Não né? tinha, né? Então, mas a gente sempre procurou fazer assim. O treinador também era ouvido, muitas vezes o treinador sequer era ouvido porque a contratação era para o grupo, né? Era para o clube, não para aquele momento. A gente fazia contratações que vão virar depois e não agora, né? Caso do Alex, por exemplo, que era um jovem, foi contratado, né? E depois num primeiro momento ele foi trabalhado para depois dar certo.
Enfim, então a vida de dirigente acabou, né, te trazendo vários conhecimentos novos, Mas é se várias formando no dia a expertises. dia, né? Então, Hein? assim, se forma no dia a dia, é cabeça aberta e buscando informação sempre, se Sim, sim. atualizando Por sempre. exemplo, a famosa comissão multidisciplinar, eu aprendi com o João Paulo Medina. O João Paulo Medina, que depois fez Sim. um trabalho junto com o Fernando Miranda, Sim. na gestão Jarbas Lima, ele trabalhou na gestão do ZAC. Eu conheci o Medina lá, e é uma pessoa em quem eu sempre levei muito em consideração o que ele dizia. Eu aprendi muito com o Medina, eu aprendi muito com ele. Principalmente essa organização de departamento. Tanto que ele dizia que o Inter ia levar um tempo, né? E o É. tempo, de certa forma, culminou com 2006, né? Foi mais um presságio dele, né? Todo Nós mundo já- lembra dele na época do presidente Fernando Miranda. E ele disse justamente isso, que o Inter ia demorar 4 anos para começar a conquistar títulos. Desde que fosse com o trabalho, com a sequência de trabalho que acabou Claro, não Uma acontecendo. metodologia. Agora eu acho que assim, até porque a gente tem uma galera muito nova hoje que respira futebol na internet, e hoje a gente fala muito, né, nessa análise de desempenho nos algoritmos. E eu sempre brinco com isso, eu digo assim, o algoritmo ele tem que ajudar, ele não pode contratar o jogador. Tu tem que entender a alma do futebol também, né? Não pode ser definitivo. Exatamente. Então, como tu vê hoje esse novo mundo do futebol e a importância dessa sensibilidade em montar, daqui a pouco, bom, o Inter acertou agora na contratação do Rocher, que é muito mais do que um goleiro, é um líder, é um cara que vibra, é um cara... Antes mesmo do jogo contra o River, teve a questão do Valência no Corinthians ali, aquela indisposição com o Magrão. E aí a mídia começou a transformar aquilo em crise, etc. Esse aqui no programa, porque o Inter está em crise. Eu dizia, não, nós vamos fazer do limão uma limonada. E parece que o time fechou o vestiário entendendo que todo mundo queria atrapalhar e foi lá e do limão fez uma limonada. Então, a importância desse algo a mais, de tu aproveitar situações difíceis para transformar um vestiário nisso, tu sempre foi muito craque, né, O Fernando? problema todo que eu vejo é o seguinte: o futebol ele se faz com sistemas, com planejamento, com organização. Isso é básico. E tu tem muitos equipamentos hoje que potencializam o rendimento, né? E os equipamentos, para cada disciplina, tem um tipo de equipamento, né? Eu vou primeiro focar a questão da contratação. As ferramentas que são usadas hoje de avaliação, tu tem N sites que te trazem online permanentemente desempenho, característica, né, que tipo de atleta vai ter, que tipo de resposta ele tem dado em determinada situação, nessa ou naquela. Isso aí é uma ferramenta, não é uma ferramenta de decidir, é uma ferramenta de observar. Quem tem que decidir é o executivo de futebol, o vice-presidente de futebol, ou alguém, claro que baseado nas informações do CAPA, ou desse setor equivalente ao CAPA, né? Porque quem decide tem que ter uma visão sistêmica, tem que ter uma visão do todo. Eu não posso contratar um jogador se eu não sei se o meu orçamento vai permitir. Eu não posso contratar um jogador se amanhã eu vou contratar um jogador da mesma posição. Eu não posso contratar um jogador sem saber se eu não tenho no meu júnior alguém que vai, daqui a algum tempo, né, despontar e terá sua carreira obstaculizada ou truncada porque eu contratei esse jogador, né, mais Tá, mas valioso. vamos chegar lá no Fernandão. Tu não contratou o Fernandão, e eu sei que o Fernandão veio porque o Abel já, inclusive, me disse isso. Ele veio por um projeto. Ele veio porque ele acreditou no que ia se transformar o Inter e aquele Inter de 2005, de 2006. Mas ele não foi só pelas valências, não foi só pelos chutes de gol, pelos desarmes, pelos gols de cabeça, pelo aproveitamento. Era alguém que poderia levantar o título que levantou, né? Não, mas aqui tem uma história curiosa, que o Alexandre Correia, que era do teu capa informal, que levantava as informações, ele me disse que a recomendação era por não contratar o Fernandão. Por que tu contratou? Pelas características? Não. Pelo desempenho dos últimos anos. Exatamente. Não, o Fernandão aconteceu o seguinte: o Fernandão, quando ele foi contratado, ele não foi avaliado na semana da contratação, ele foi avaliado 4 anos antes. Sim. Né? E eu acompanhava, claro que num primeiro momento próximo que eu digo internet, né? Internet, vídeos e tal, mas depois um pouco à distância. Né? O Fernandão, ele participou de uma seleção de categoria de base, junto com o Adriano Gabiru, com o Perdigão, com o Alex Cabeção do Curitiba, com o João Gabriel,
goleiro do Inter, e com o Odair Hellmann. Quando o Odair Hellmann e o João Gabriel voltaram da seleção, na época tinha um jogador aqui no Sul que era assim, o grande destaque gaúcho, que era o Jardel. Então, eles sabiam que eu gostava da característica do jogador tipo Jardel, centroavante de área, que cabeceava, que pivoteava, né? Quando eles chegaram da seleção, eles, tem um jogador do Goiás que jogou conosco, que é um cara fora de série, ficou nosso amigo e tal. Esse jogador, ele serve de acordo com o que o senhor acha. Eu era da categoria de base, não era do profissional na época, né? Em 96 isso. Aí, nós tentamos contratar o Fernandão, né? Ele estava no Júnior do Goiás, de seleção. Que loucura, hein? E não deu, porque já era muito caro, né? Só que eu comecei a acompanhar o Fernandão. Passaram os anos e o Internacional contratou o Marabá, volante do Goiás, que era colega do Fernandão. E aí eu vi uma notícia de que o Fernandão tinha sido emprestado pelo Olympique de Marseille para o Toulouse. No Toulouse, ele fez 6 gols no ano. Foi aí que o Alexandre disse, ele fez 6 gols, só que lá no Toulouse, ele não estava jogando centroavante, ele já estava jogando como um meia, né? E foi titular e foi um jogador de destaque, só que os números apresentavam um atacante que fez 6 gols no ano. Sim, não era mais centroavante. Não era mais centroavante, né? Bom, aí eu conversando com o procurador do Marabá, eu disse, olha, eu quero contratar esse jogador. Eu quero ver se tu tá cansado de me oferecer jogador ruim, né? E, aliás, olha a importância de quem criticava o Marabá aí, viu? Tu tá cansado de me oferecer, o nome dele é Wagner Cruz. Wagner, que eu quero comprar, eu quero trazer o Fernandão, eu sei que ele quer voltar pro Brasil. Aí o Wagner Cruz, que era um furão, né, daqueles caras que vão atrás, daqui a pouco me traz a possibilidade de encontrar o Fernandão em Goiânia, para conversar comigo. Sendo que, ressalvando que ele já estava quase com o contrato assinado no Flamengo. Peguei um avião, marquei com o Fernandão, ele me esperou no aeroporto. O Wagner foi de Belo Horizonte, que ele era de Belo Horizonte, foi de Belo Horizonte para Goiânia. Eu desci no aeroporto, o Fernandão me esperando, me lembro como se fosse hoje. Ele estava numa caminhonete dessas. Como é que é o nome? Agora eu me esqueci, mas um caminhonetão, né? Me esperando no aeroporto. Aí fomos no Vilho de Prato, não sei o que lá, que era do Chitãozinho e Chororó, um restaurante que tinha lá. Chegamos no restaurante 1h, ficamos até às 6, né? E lá conversamos. Mostrei para ele o que tinha sido o clube até ali, a maneira que a gente, né, começou, a nossa dificuldade, quase rebaixamento no primeiro ano, o crescimento, o clube não atrasava mais salário desde janeiro de 2003, né? Quando houve uma alteração na forma de pagamento da Globo, que passou a pagar mensalmente, né? Então, nós adequamos o nosso orçamento mensal às receitas da Globo e não atrasamos mais nada. A coisa veio, e os clubes brasileiros naquela época atrasavam muito, né, o salário, muito, inclusive o Flamengo. 3, 4 meses, né? Exatamente. Aí eu disse, olha, o Flamengo vai te atrasar o salário, é certo. Tem reclamatório trabalhista do massagista, tem o reclamatório trabalhista do técnico, não sei, tá cheio de bronca. Né? Eu não vou te atrasar. O que eu vou combinar contigo, eu vou cumprir, né? E nós vamos fazer um time para ser campeão da América. Nós temos que ser campeão da América antes do nosso centenário. Nosso centenário era em 2009. Nós vamos ser campeão da América. Nós vamos ser o clube mais vencedor da América do Sul. Que loucura. E aí começamos. Bom, e um papo de 5 horas com o jogador, tu também deve ter ficado impressionado com ele. Claro, né? ele é um cara super. Falando sobre tática, falando sobre crescimento, sobre controle, né? Os controles que eram feitos na Europa. Tu teve mais certeza ainda que tinha que trazer ele. O pouco contato que eu tive com o Fernandão, eu já contei essa história, para mim, mostra assim, o tamanho dele, a magnitude dele, a humildade dele. Já era campeão mundial. Ele abriu o restaurante na Quintino ali e convidou algumas pessoas assim. E ali foi quando a gente se conheceu pessoalmente, tudo. Assim, que eu dei, Fernando, tu é o cara, aquela coisa lambendo, né, cara? Dele chega pra mim assim, mano, eu sou um cara muito feliz aqui em Porto Alegre, muito feliz com o Inter. Só falta uma coisa pra mim. O que falta pro Fernandão, cara? Eu quero ser mais amigo dos artistas que nem vocês, eu quero fazer um som com vocês, eu quero conhecer um pouco mais a cultura. E eu olhei assim, peraí, cara, o tamanho desse cara.
Olha o que esse cara representa para a história do Inter, e ele está preocupado em conhecer um pouco mais a cultura e quem respira a cultura no estado do Rio Grande do Sul, assim. Então, aquilo foi uma coisa que me marcou tanto, assim, um gesto de humildade, um gesto cara, que para mim remete ao Pelé nos anos 70, quando ele chegava em todos os restaurantes e cumprimentava todo mundo antes de almoçar, assim. Então, a magnitude dessa entidade que foi contratada para o Inter, não tinha como não fazer história, né, Fernando? Bom, aí o que aconteceu? Antes do final da nossa reunião, ele diz: não, o senhor me convenceu, eu vou jogar no Inter. Só que eu vou ter que ir ao Rio, vai sair notícias de que eu tô acertado com o Flamengo, mas eu não vou acertar. Eu vou lá para que eu tenho. E tu achou que era Miguel? Não. Não? Não. Depois da gente conversar, eu tinha certeza. Decidiu na reunião. Decidiu na reunião. Tá? E aí começou a sair notícia e o pessoal aqui, né, diz: ele vai pro Flamengo, viu? Vai pro Flamengo. Não, ele vem pra cá. Saiu da reunião, o Fernandão não fica no Flamengo. E nessa altura, só nós sabíamos aqui, né, internamente, a imprensa ainda não sabia. Aí ele pegou um avião, veio para Porto Alegre e nós acertamos. E ele te pediu alguma coisa para trazer algum jogador? Ele contribuiu com o projeto? Não. Claro, eu conversava muito com ele, né? Mas ele indicou alguns jogadores? Não chegou a indicar. Não chegou a indicar. Não chegou. E depois eu vou contar uma história, que eu não sei se vocês já sabem, se já foi comentado. Conta agora. Foi na véspera do Mundial, a propósito do Fernandão, que eu talvez me emocione, né? Mas foi na palestra feita pelo Evandro Mota na véspera do jogo Barcelona. Mas aí o Fernandão veio, a Operação Fernandão foi o seguinte: o Internacional não gastou nada com o Olympique de Marseille. Ele apenas, nós cedemos 50% do João Guilherme, que era um zagueiro muito conhecido internacionalmente, porque ele era titular da seleção brasileira, e o Rodrigo Paulista. 50% de cada um. Nós transferimos o direito para o Olympique de Marseille em troca do Fernandão. O Fernandão tinha um crédito de 800 mil euros de saldo de salários que, se fossem pagos lá, representariam 1 milhão e 600 mil euros, porque ele paga o dobro de imposto. Sim. Né? Então, o que nós combinamos? Nós pagaremos, dentro do preço do Fernandão, essa dívida do Olympique de Marseille, nós pagaremos aqui no Brasil, direto para o Fernandão, mais 50% dos dois jogadores. Esse foi o custo do... E diluindo no salário? Nós pagamos em 3 anos. 3 anos. Dividimos por 3 esses 800 mil euros. Em janeiro, no 1º de janeiro, seria 33% de 800 mil, depois 33%, depois 33%. Que baita negócio, hein? Essa foi a operação do Fernandão. Mas conta a história do Fernandão, então, já na véspera do Mundial, já queremos saber. Bom, a história, para demonstrar, né, quem era o Fernandão, o Evandro Mota sempre procurava trazer elementos que mobilizassem, que emocionassem, que fizessem o nosso grupo de atletas saírem daquela realidade, daquela mesmice que é a véspera de um grande jogo, né? Para também chamar atenção para a importância do coletivo, da solidariedade, do um por todos e todos por um. Né? Só para quem não sabe quem é ele, fala rapidinho, porque essa é uma parte importante do teu trabalho, que levou 2 Libertadores ao Mundial. Ter alguém ali que cuidava da cabeça dos jogadores. E foi inovador ter trazido um motivador, né? Provavelmente muita gente deve ter criticado. Não, era muito criticado. O jogador não gosta muito desse negócio. Vai trazer um motivador pro vestiário. O que tá pensando? Vamos dar as mãos e não sei o quê. Mas ele não fazia isso. Não gosta muito. Quem era o Evandro Mota e o que ele fazia? O Evandro Mota, que depois trabalhou junto com o Jorge Jesus naquele Flamengo vencedor de 2019, no Benfica campeão em várias ocasiões também. Hoje ele é da equipe do Jorge Jesus. O Evandro Mota é um engenheiro que é sediado, que é residente em Curitiba e que ele estuda comportamentos. Ele é um estudioso dos comportamentos. E ele entra nos ambientes e analisa procedimentos, faz um diagnóstico e vê quem está mais para baixo, mais para cima, quem está mais eufórico, menos eufórico, quem olha ele conhece, ele sabe. E aí ele produz manifestações, às vezes intensamente, principalmente na pré-temporada, ou às vezes em véspera de jogo, às vezes na semana do jogo, na viagem. Geralmente ele fazia uma manifestação trazendo informações sobre a cidade, né? Sobre a cultura local, sobre o que as pessoas gostavam ou não gostavam, sobre o que não poderia ser falado. Por exemplo, em algum lugar, algum animal era considerado
a comunidade super avaliava aquele animal, então não falar sobre isso, sabe? Ele trazia o contexto da cidade. E também, né, falava sobre o adversário, falava sobre a motivação, como é que o treinador se portava. Em algum momento, nós não tínhamos isso. Ele fazia uma descrição sobre o árbitro, esse árbitro expulsou tantos e tal. Ele trazia uma síntese daquilo que nós íamos enfrentar e se manifestava perante os jogadores. Tá? Era uma pessoa que eu sempre tive ações minhas, pessoais, fazendo reuniões, chamando um grupo de jogadores em cima de percepções dele. Eu sempre gostei muito da sua participação. E não deixa de ser um atalho, né? Porque quando tu traz informações pertinentes que muitas vezes as pessoas não estão se dando conta, pô, como apita esse cara, como o adversário, o comportamento emocional daquele time, de tal jogador, provoca o fulano, porque esse cara vai sofrer, digamos assim. Se pegasse um D'Alessandro contra, pô, vamos provocar Exatamente, o cara, né? exato. Ele trazia isso ele trazia. Bom, então, lá na véspera do Mundial, Voltando. estamos lá, Barcelona, todo mundo tenso, como é que vão fazer, e tal. O Abel, várias manifestações, ele pega, ele começou a participação dele 1 ou 2 dias antes da final, não me lembro se foi na véspera ou 2 dias antes. Diz, vou começar aqui contando uma história para vocês. Tem um jogador aqui nessa sala, tem 2 jogadores aqui nessa sala que tem um passado de relacionamento. Um deles era jovem, do interior do Rio de Janeiro, foi levado por um empresário para jogar na Europa, com a promessa de que ele seria muito bem remunerado, que ele jogaria em grandes clubes, que ele seria um atleta super conceituado. E o jogador saiu de onde ele estava, foi para a Europa, foi treinar, treinou em 2, 3 clubes, e daqui a pouco ele se deu conta que ele estava sozinho, porque o empresário abandonou ele não conseguiu clube nenhum, ele estava perdido, não tinha dinheiro, não tinha onde ficar. E aí disseram para ele que havia um brasileiro que jogava na França, que poderia ajudá-lo, porque era uma pessoa boa e tal. Aí ele pegou um trem e foi para a cidade desse brasileiro. E chegando lá, posso me emocionar, chegando lá, ele contou a história triste dele para esse brasileiro, vendo o que ele poderia fazer para ajudar e tal. E o que o brasileiro fez? O brasileiro pegou ele, levou para casa, colocou ele na sua própria casa, deu carinho, deu tratamento, acolheu a pessoa, tentou colocar ele num clube, ele não deu, e depois ajudou ele para voltar para o Brasil. Estou falando do Edinho e do Fernandão. Nossa, do Edinho e do Fernandão. Isso na véspera do jogo. Isso aí emocionou todo mundo. Com toda aquela história de usar branco pro Real Madrid. Que legal. Ninguém sabia. Eu contribuí um pouquinho, porque eu gravei o hino em japonês também, né, Fernando? Então, tudo foi usado, né? Mas, então, essa mística da camisa branca contra o Real Madrid, a humildade do próprio Abel em dar espaço para o protagonismo. A mística da camisa branca, eu também posso contar como é que chegamos na camisa branca. Por favor. E isso é importante, porque o Inter não se preparou para jogar com camisa branca, tanto é que tinham poucas unidades. Não, ele se preparou para jogar com a camisa branca. Com a camisa branca? Sim, mas tinham muitas unidades para vender para a torcida? Nós fomos. Conta essa história. Essa decisão foi tomada em setembro, quando eu fui no congresso da FIFA sobre o Mundial. Eu fui o Newton Drummond. A minha mãe, que já está falecida, ela tinha um grupo de oração, né? E tinha uma das oradoras, chamada Beth, que era sensitiva. E eu levava ela no vestiário do Beira-Rio. Eu levava várias vezes depois de jogos, ou antes, ela ia no vestiário do Beira-Rio para fazer, para benzer, para rezar com o Gentil, que é o nosso roupeiro até hoje, né? Que por sinal está se recuperando de uma isquemia, muito bem, por sinal, tenho tido contato quase diário com ele. Juarez, que é o massagista. A Beth, minha mãe, minha irmã, iam toda semana no Beira-Rio, né? E a Beth, em determinado momento, ela fez como ela era sensitiva, ela disse, olha, eu tive uma visão, uma percepção, um sonho, que eu vi o Fernandão todo de branco, seguido por uma multidão. E eu não sei, ele estava de camisa branca, uma camisa linda, branca e tal, seguido por uma multidão. Aí, quando nós fomos... Quando isso, Fernando? Isso aí deve ter sido lá por abril ou maio. Antes de ganhar a Libertadores. Nós recém tinha perdido o Gauchão ali. Nós não tínhamos ganho a Libertadores. Nós não tínhamos ganho a Libertadores. Aí,
e ela sempre dizendo que coisas que ela previa grandes vitórias nossas e tal. Bom, eu vou ajudar, né? Vamos Na ajudar dúvida, né? vamos estudar essa premonição aí, né? Encomendou uma camisa branca. Não, daí eu fui para lá. Aí nós fomos decidir como é que eram os uniformes, né? Aí quando chegou se nós já tínhamos o sorteio para jogar com a Al-Ahly, não tínhamos com o Barcelona. Aí, na hora de combinar lá como é que seria, eu disse, o Inter joga de branco, não tem problema. O Inter joga de branco. Então jogamos contra o Al-Ahly, né, de branco. Né, não, o Al-Ahly também não estava definido. Nós decidimos que a nossa camisa seria a camisa branca. Essa era a nossa posição naquele momento. Eu não falei para ninguém, só quem sabia era o Newton Drummond, não falei para ninguém. E aí quando nós chegamos lá, ao Al-Ahly, primeiro adversário, jogamos de branco. O Barcelona, segundo adversário, jogamos de branco, né? E aí aconteceu aquela multidão atrás do Fernandão, né? Todo que de branco. Loucura isso, hein? Não sabia dessa história. Tá, mas por que não tinha tanta camisa branca depois? Porque aí muita gente queria para vender para a torcida mesmo. Não é. Isso não foi uma coisa programada, né? Não. Tu pensou na camisa do time para jogar, pronto. O time levou as camisetas para jogar as partidas. Pois é, por isso que eu digo, né? Depois todo mundo queria comprar aquela camisa branca. Tanto é que... E não tinha que ser feito outras edições. Sabe que a minha camisa, eu tenho uma camisa do Mundial que é vermelha do Vargas. A camisa vermelha do Vargas. Não sobrou nenhuma camisa para mim. Porque isso. Tinha pouca camisa. Porque tinha só para jogar mesmo, né? Quase só para jogar. Agora, tu foi responsável pela primeira viralização no futebol feito por um taxista, né? Lá em Paysandu, né? No jogo do Paysandu. Não fui eu, foi o Dalegrave. Né? Foi o Dalegrave? Como é que é essa história de chegar pro taxista e dizer, não, tem uma mala? Como é que foi isso aí? Não, o Dalegrave sempre foi muito... ele foi um debochado, debochado permanente, né? Cita o ano aqui para todo mundo, né? 2002. 2002, o Inter correndo o risco de cair para o segundo ano. Nós fomos decidir a nossa permanência da Série A em 2002, em Belém. E aí chegamos em Belém. O Dalegrave foi depois da delegação, não foi com a delegação, ele foi depois, porque a gente tava tamanho tumulto em Porto Alegre, nós decidimos ir um dia antes. Aí o Dalegrave foi depois, ele era vice-presidente. E o delegado, quando chegou, ele usava uma pastinha executiva, né? Chegou no táxi, botou a pastinha assim do banco e aí perguntou, aí indicou para o taxista o hotel e perguntou, tu sabe qual é o endereço do goleiro do Paysandu? Aí o motorista, não sei por quê. Daí deu o nome do goleiro, né? Não, porque essa mala aqui tá cheia de dinheiro, eu vou dar para ele. Eu sou dirigente internacional, eu vim aqui para comprar o goleiro. Mas falou de sacanagem. Claro, evidentemente. Né? Você contou pra todo mundo. Tanto é que o goleiro foi sacado um pouquinho antes do jogo, mudaram o goleiro. Mas isso aí foi uma brincadeira do delegado. E deu certo. Não sei se deu certo ou não, eu nem levo em consideração isso aí, mas na verdade era a pilhéria dele, né? Era uma brincadeira. 2005, para mim tem um fato muito marcante ali em 2005, que é a lesão do Yarley, que é um jogador também que trouxe muita confiança para o Inter e começa muito bem, tem a lesão, se não me engano, é na clavícula, e entra um jogador jovem, contestado por ser da base, que era o Sobis, né? E aí o Sobis faz 17 gols naquele campeonato brasileiro e se torna no protagonista da maior vitória do Inter para mim, que foi aquele jogo lá no Morumbi. Aquele jogo foi quando a torcida acreditou. Tudo que aconteceu em 2005, cada passinho, inclusive a operada que nos deram, seja cancelando jogos, seja no pênalti mais absurdo da história do futebol brasileiro, que é aquele pênalti no Tinga, que além disso ainda expulsam ele. Tudo aquilo que aconteceu, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa coisa de 2005 e 2006, na tua visão, tudo que aconteceu, a raiva, aquela coisa de bater na trave, daí tu traz o treinador que só dava na trave, que era vice, era para desafiar os astros. Como é que foi isso, Fernando? De onde é que saiu toda essa loucura, cara, que é o Inter, né? Como é que se montou aquele time, né? Como é que quem vinha da base... Porque tu foi pensando durante vários anos até chegar lá, né? 2006 não acontece por acaso. Cada ano, né? Cada ano a manutenção, eu tenho como princípio manter de 60% a 70% cada ano. Né?
e a gente foi mantendo, 60% a 70%. Tanto Tem que uma frase que tu falou, quando tu era diretor de futebol do departamento amador, tu disse assim, eu aprendi lá que quando tu vai estruturando e deixando tudo organizado no clube, as coisas acontecem. Então é isso, é um trabalho É isso ano aí, após ano. eu não acredito, eu acredito em projeto, em sistema, em sequência. Essas são as palavras básicas para mim, né? E a gente foi, a partir de 2003, em 2002 a gente não organizou nada, né? Por quê? Porque havia um hiato legislativo e a gente não conhecia bem como é que funcionaria o jogador preso ao clube só por contrato. Então, eu não tive coragem de fazer contratos superiores a 1 ano, o que foi um grande erro. Porque o jogador com um contrato Não tinha curto, comprometimento. ele não se compromete, a partir de setembro ele pensa no ano que vem, ele sai daquele ambiente, né? Uhum. Que ele tá olhando. Então, em 2003, todas as contratações foram no mínimo por 3 anos, além dos jovens que foram lançados. Nós contratamos jogadores por 3 anos, que isso aí dava uma estabilidade para o grupo, Claro. né? E em decorrência dessa estabilidade, para dar essa estabilidade, cada ano, primeiro 40%, 50%, depois 70%, sendo que de 2005 para 2006, só 2 jogadores foram contratados, o Fabinho e o Fabiano Hélio. Todos os outros já estavam no grupo, todos os outros, né? Então, a nossa montagem de grupo se deu em 2005, veio o Jorge Wagner, né? Veio o Índio, veio o Fernandão, tinha vindo em 2004, enfim, o Alex voltou a jogar, depois, né, teve nova lesão, acabou saindo, mas era um jogador importante. O Índio estava ali. O Índio veio do Juventude, Sim. o Índio veio do Juventude, o Ceará, que num primeiro momento era emprestado pelo São Caetano, ficou livre, aí nós contratamos, do Santos e São Caetano, eles era meio a meio, e aí ficou o Ceará, né? No final de 2005 veio do Rubem Cardoso, que era um jogador que eu admirava desde a época do Grêmio, que tinha ficado livre no Atlético Mineiro. Enfim, a coisa foi se montando, né? A coisa foi se montando e de repente nós tínhamos um time. Sempre com jogadores médios. Sempre, não estrelas, não. não reconhecidos, e jogadores baratos. Né, Sempre com Fernando? jogadores médios e com jogadores que não tinham desembolso de recursos. Eu não Era diria vínculo. jogadores médios, eu diria com alto custo-benefício, né? Não, com alto Não, mas não custo, com reconhecimento. não reconhecido. Não né? reco- Nesse sentido, não- eram grandes jogadores, Porque, na por verdade. exemplo, né, o Gabiru, se fala muito, que o Gabiru. O Gabiru foi um dos jogadores mais caros que nós É, compramos. por isso que eu ia verdade. dizer. O Era um dos mais o famosos. Gabiru. Foi um raio aquele gol. Cara, Primeiro, aquele tapa que ele dá no gol do Barcelona, para quem conhece. E no Atlético Paranaense, quando o Atlético Paranaense foi campeão brasileiro, ele comeu a bola, ele era o ele protagonista. foi pra foi o melhor seleção, jogador né? de 2001 E foi para a do seleção. Brasil. Foi convocado. Tu sabe, o primeiro jogador que eu tentei contratar, Adriano Gabiru, Ah, é. foi o primeiro. Indicação do Tom Fritzen, que era coordenador, que começou conosco, né? E Tom Fritzen indicou o Gabiru e nós fomos atrás e já era um jogador muito caro, né? Porque recém tinha sido destaque. Maicon Librelato, Gabiru, Sorondo também, foi um jogador Sorondo, é que verdade. Sorondo. Só que o Sorondo Ele veio chegou depois, né? Bem mas tu depois. tentou contratar Mas eu ele mais cedo, tentei isso aí. contratar o Sorondo antes, né? Então, na verdade, as contratações sempre eram muito equacionadas, Pé no chão. com pouco desembolso de valores. O Yarley, por exemplo, ela veio pelo contrato, recebeu luvas, estava no Dourados no México, veio, né? Já havia Um tentado jogador que já contratar. tinha dado certo no Boca Já Juniors. tinha né? dado Boca Juniors no Paysandu, né? No Paysandu também. Né? E era um jogador já maduro, eu tive dificuldade. Num primeiro momento, não quis contratá-lo com 27 anos do Ceará, porque ele tinha 27 anos, depois contratei com 32 e ele foi o Yarley que nos fez tudo que fez, né? Foi o melhor jogador da final, Foi? né? Não foi Não. escolhido, foi o Deco, mas moralmente foi ele. Como tu também é campeão, o Inter é campeão de 2005 do Brasileiro. Moralmente o título é do Tem um Inter. asterisco ali, né? Óbvio. Tem um asterisco no título do A Corinthians. gente nunca vai saber se aquele time ia ter a resiliência para ganhar o que ganhou em função daquilo. Mas faz parte da história. Agora sim. Foi uma boa troca só. O Foi uma boa sujeito- troca não ter ganho aquele brasileiro para ganhar Claro a que Sempre foi. é bom. Deixa que eu, Sempre foi, deixa né? que eu respondo essa, claro que foi. Mas o que eu queria perguntar é o seguinte: formal, né? Um sujeito elegante, assim, muito educado, Fernando Carvalho. Como é que era a convivência com o Perdigão, uma das maiores figuras da história do futebol? É verdade. Porque, tipo Ah, assim, o Vampeta era coroinha perto do Perdigão, né? O Perdigão é uma grande figura. O Perdigão é um dos jogadores que eu mais falo hoje. Eu falo quase Eu sou diariamente. muito fã do Perdigão. É mesmo. Eu faço parte de um grupo com 50 ex-jogadores, eu faço parte desse grupo, e Uhum. o Perdigão é o que mais atua no grupo, né? Em volta e meia eu falo com ele. É uma figuraça, né? É uma figuraça. O Perdigão acompanhava ele desde o tempo. O Perdigão, ele surgiu como um jogador de exceção no Paraná Clube, né?
Depois ele foi pro Joinville, a carreira do Perdigão só não se destacou mais pelo extracampo dele, Sim. Sim. né? Porque é um jogador Jogava que... de cabeça erguida. Sim, não errava um passe, né? Era um Naquele... falso lento, O nosso né? time de 2005, quando ele entrava, a coisa fluía. O jogo contra o Corinthians, esse famoso lá do pênalti do Tinga, ele deu o passe pro Sobis fazer o gol e deu o passe pro Tinga entrar na área, né? Tomou conta. Ele era um cara fora de série como jogador e eu achava ele muito bom jogador e muitas vezes eu fiquei decepcionado com os meus treinadores porque não escalaram o Perdiga. Tu vai me ajudar, porque eu quero fazer um Convivência tranquila, como? Falando olho no olho e sabendo das deficiências, né, de procedimento que ele tinha. Mas devia ser muito engraçado também, né? Tudo a formalidade que o Perdigão Não, mas eu não tenho, atropelar os malandros. eu não tenho formalidade na intimidade, eu não tenho formalidade. Mas assim, tu vai me ajudar, Fernando, porque eu quero fazer uma presença especial fora do estúdio com o Perdigão e com o Gabiru. Eu quero passar um dia com eles fazendo churrasco e só fazendo resenha. Eles entendeu? não vão topar, porque é só depois do meio-dia. Não, mas De manhã, não. Não, mas é do meio-dia até, É, isso o aí. outro dia de manhã, fica tranquilo. Boa, eu boa. quero fazer um presença especial com os dois, porque eles merecem É um isso. reality. E ter, exatamente, Um tem uma reality. espécie assim, um dia com o Gabiru e um dia com Uma o Perdigão. noite com eles E eles é melhor. até hoje eles estão juntos, né? Tá. Até hoje eles têm uma sintonia. O Né? Perdigão é o tutor do Gabi. Cara, eu me lembro, assim, nós recém tinha sido campeão mundial, 2007, ali, janeiro. Eu tô ali na 24 para comer um X, Fernando. Tá o Gabiru comendo um X na Tia Zefa, vamos falar do Tia Zefa. Eu assim, não acredito que tu tá aqui, Gabiru, logo depois da gente ter sido campeão. Não tem frescura, não tem. Então, assim, agora esse tipo de jogador contagia o ambiente, né? Sim. O ambiente, eu acho que eu poderia falar, até porque a gente está encerrando aqui já quase uma hora de... Eu nem perguntei sobre o teu coloradismo, sobre nada, eu acho que vai ter que ficar por uma próxima, Não, mas aqui porque... a nossa estrela é o Fernando. Só um pouquinho, né? Mas como é que era esse ambiente? Porque esse ambiente, eu acho que foi o que trouxe todas as conquistas para o Inter também, né? O Perdigão chegou em 2005, depois de ter feito um excelente campeonato pelo 15 de novembro de Campo Bom, já em declínio, né? Porque um jogador do Atlético Paranaense, do Joinville, do Paraná Clube, veio para o 15, que decidiu conosco o campeonato, e nós pegamos 3 jogadores do 15. Edgley, zagueiro, Edmilson, volante, e Perdigão, meia volante. Quando o Perdigão chegou no Beira-Rio, ele logo tomou conta do ambiente e foi dele a instalação do futevôlei antes e depois dos treinamentos. Ele fez um futevôlei dentro do vestiário, o nosso vestiário tinha sido reformulado, estava bem amplo, e ele montou ali, assim, depois a gente ajudou e fez uma montagem mais adequada, mas de uma forma bem tabajara no início. Ele fez era uma corda, não tinha rede, ele tinha um futevôlei no vestiário. E eles ficavam... Então, o treino das 3 chegava a 1h15, por aí. Só para jogar futebol. Só para fazer o futebol. E terminava o treinamento, eles ficavam ainda para atender o desafio da parte anterior, né? Enfim. E só imagina as apostas do Perdigão. Todo mundo integra eles. E aí isso ele passa a ser necessário para o ambiente. Ele passa a ser necessário para o ambiente. Deixa eu perguntar uma coisa, eu acho que tu nunca comentou, e eu sei de uma fonte interna, que não é tu, alguém me contou, acho que a fonte é segura. Todo mundo, o torcedor colorado, sempre cobra a história de o Gabiru. Por que o Inter não cuidou do Gabiru depois, né, do Mundial, do gol histórico que ele fez? E eu sei que tu recomendou, assim, não sei se tu ainda estava na direção, acho que sim, mas recomendou fechar um contrato com ele, manter o contrato, aliás, que ele tinha, com um bom salário, manter, e a tua ideia era que ele ficasse ad eternum, trabalhando no Internacional. E ele não quis, ele recusou, porque ele queria continuar jogando futebol, fosse aonde fosse. Conta essa história. Na verdade, eu não sei o que houve depois, porque eu saí em 2006, quando eu retornei, o Gabiru não estava mais. Quando terminou o jogo, quando nós estávamos no aeroporto, né, de Narita, em Tóquio, todo mundo lá, a maioria depois de uma ressaca bárbara, né, porque a gente ficou até altas horas numa churrascaria. Eu peguei o Gabiru junto com o Perdigão e com outros jogadores e disse: "Ô, Gabiru, tu nunca mais vai passar trabalho na tua vida. Tu vai estar sempre, o Internacional vai estar de olho em ti. Até chegar um momento que eu vou te empalhar e te botar na porta do Beira-Rio, empalhado, tá?
É Falou isso, isso. eu disse pra ele. É um bom projeto, é um bom projeto. Esse é o meu problema, vou te empalhar e te deixar na porta do Beira-Rio. Tá? Patrimônio. Tu passa, E ele? e O ele que que ele falou? não, aquele jeito dele, Aham. né? Não entendendo muito bem, eu acho que ele nem sabia o que era empalhar, né? Fernando tá de sacanagem. Fernando, Mas aí- depois ele depois- quis continuar mas- jogando e nunca quis Não, ficar. aí ele jogou em todos os lugares. Passou né? por um monte, Tá, jogou passou- até lá é. na minha Ser Santo Ângelo. Jogou em todos os lugares. Eu depois perdi o contato, só esse contato que tem nesse grupo de atletas, Uhum. que ele... mas o jeito que ele bate na bola é diferente, né? Naquele gol, no famoso gol do e ali, por exemplo, né? Nós que estávamos torcendo, sai o Fernandão, entra o Gabiru, todo mundo botou a mão na cabeça. O que tu pensou naquela hora? Não, eu sabia que o... Já que tinha a benzedeira lá que ele estava não, ele com a não ia- camisa branca. Ele não e ia, tudo. ele não ia decepcionar. Por quê? Porque o Gabiru durante o ano, ele era incontrolável, né? Ele sempre tava uma escapadinha, né? Lá ele tava há 30 dias preso. Era Danoninho, era Gatorade, era só coisinha, né? Só coisinha para potencializar rendimento. Então eu sabia que ele ia... Ele Tanto que entra na bem. véspera do jogo... E ele foi importante na Libertadores também, né? Sim, fez grandes atuações. Mas na véspera do treino, na véspera do jogo, no treino, pronto, o Abel encerrou o treino, tipo assim, pô, o Gabriel tá esculhambando com o meu treino, porque ele tava fazendo o papel do Ronaldinho no time reserva e tava esculhambando com o treino. Jogou mais que o Ronaldinho. Jogou mais que o Ronaldinho, Treinando mais do que o Ronaldinho. Tá explicado. Fernando, a gente já está acabando o nosso horário aqui. Eu sei que tu tens um outro compromisso. Eu quero. Não tem prorrogação. Não, eu quero dizer que nós vamos ter que fazer um episódio 2 contigo, É. porque é muita história para contar, tá? E depois fazer um outro contigo também para te falar um pouco da tua história, como tu virou colorado aí, e deixa de suspense, é um clima meio João Kleber style, Tá bom. Orestes. Mas antes de tu ir Não, embora, vamos marcar. tá? Antes de tu ir, podemos até fazer um churrasquinho, tá? Porque eu também sou bom assador, tá? então Né? Eu sou um sujeito que preza a gastronomia. Mas eu queria saber o seguinte, a gente falou muito da história do Inter, mas eu acredito muito que, e tu mudaste isso, o Romildo espelhou muito o teu modo de gerir a base, de trazer jogadores para complementar e para qualificar a base, trazer os melhores que tinham, né? Então, assim, e não numa posição que era carente para não haver concorrência e para esses atletas serem bem recebidos e, consequentemente, produzir e já entender o DNA do Inter. Tu foi um protagonista no estado e gerou um precedente nesse sentido, a ponto de ser espelhado pelo co-irmão. O que hoje a gente tem que fazer para nossa base voltar a ter identidade, voltar a revelar tantos jogadores? Porque ultimamente os jogadores, né, o próprio Yuri Alberto foi um bom negócio que o Inter fez, mas o Inter está com dificuldade de trazer esse jogador com DNA colorado para ter um protagonismo no time profissional e para muitas vezes ajudar no déficit que a gente sabe que um grande clube tem por ano, como o Esporte Clube Internacional. O que a gente pode fazer para voltar a ser o cedor de ases? Essa primeira coisa é unificar a convivência entre base, no mínimo sub-17, sub-20. Eu gosto do sub-23, que é uma alternativa de gestão. Eu teria, mas se não tiver, sub-17, sub-20 e sub-23, próximo do profissional. Os jogadores da base têm que conviver com os jogadores do profissional, ou todos são profissionais hoje, mas do time principal, e o treinador do time principal tem que ter acesso online, permanente, à base. É aí que ele vai valorizar a base vai ter um destaque, ela vai saber que potencialmente pode a qualquer momento ser utilizada, e ele vai observar os jogadores. Naquela época, o Muricy virava de costa para o campo principal e enxergava o Nilmar, enxergava o Chiquinho, enxergava o Diego e Diogo. O Abel, da mesma maneira, enxergava o Sobis. É assim. E isso, a obra no Beira-Rio, que foi maravilhosa, ela nos tirou, porque nós perdemos a base. A base não é hoje próxima do time principal, e isso nós temos que resgatar. Para mim, é a principal receita. Né? O time do Martin, que o Martin treinava, que eu também treinei lá, eu sou da geração do Odair, do Marcelo, do Paulinho Cavalhada, né, desses jogadores. A gente treinava no campo do lado do profissional. E é exatamente Às vezes o treinador olhava lá e chamava alguém, esses dois aqui, e começava a dar gol, um fazia 2, 3 gols, e ele chamava para o gramado do lado. E Orestes então, isso faz toda a diferença. não é só olhar.
o jogador tem que sonhar também. Claro, Exato. ver os caras Porque, passar. porque assim, Uhum. claro, essa conexão ela é muito importante. Mas se tu não tiver uma autoestima, se tu não almejar, se tu não olhar, e daqui a pouco, quando tu segrega a base, porque a base hoje, ela, infelizmente, ela está segregada, Tá. parece que tu nunca vai chegar ali, parece que aquilo é muito distante. E quando tu começa a te aproximar, tu acaba, de certa forma, demorando muito para entender que aquele ali é o teu ambiente e que tu pode sim sonhar com aquilo para te ser um grande jogador e mudar a vida e a realidade, muitas vezes, da tua E família. a torcida também tem que sonhar com esses jogadores. A gente assistia nas preliminares do Beira-Rio, o Diogo e o Diego, né? Dois que desde 6, 7, 8 anos eles jogavam lá no Beira-Rio e a torcida ficava olhando quando é que esses caras vão chegar no profissional. Também tem que ficar olhando, É. né? Não, então essa seria uma síntese, né, mano? Seria uma síntese. Claro que tu tem que ter metodologia de iniciação, tu tem que ter captação, tu tem que ter uma metodologia de trabalho de excelência já quando o jogador tiver 14, 15, 16 anos. Eu hoje sou um defensor da utilização do futebol de salão na iniciação, porque o salão te dá um tipo de jogador com iniciativa, com vai e vem, com marcação individual, né, com tomada de decisão em curto espaço. É muito mais parecido com o futebol empregado na Europa hoje, Exatamente. de Então, não se prender a bola, né? intensidade, eu acho que até 13 anos eu preconizo hoje, depois de algum Perfeito. tempo, que o salão seja. Mas isso é uma questão de metodologia, uma questão de trabalho dia a dia que O Ortiz e o Choco disseram a mesma que coisa. eu tô distante hoje, né? Hoje eu estou distante do Inter nessa fase, nessa parte, então eu prefiro resumir na questão da situação. Estamos em Alvorada, é muito mais difícil de tu acompanhar, é muito mais difícil dos dirigentes, do treinador, dos profissionais do time principal estarem próximos da base. Então, essa questão Deixou picando, né? Sabe, né? Deixou picando a pergunta final agora, né? O chamamento do Inter é uma obrigação? o chamamento do Inter, eu já tô velho, né, mano? Eu já tô, Para, meu. já Para, tô, tu tá mais experiente e cada vez melhor, é que nem vinho. eu já tô assim. Se o Inter precisar de ti, tu vem. Não. Tem muita gente boa aí, né, que pode ser dirigente. Eu sempre serei um ótimo ombro, um ótimo conselheiro, mas não tenho mais essa pretensão, nem essa disponibilidade, né? Não teria mais, as coisas mudaram muito na minha vida, né? Então não adianta eu criar uma expectativa para o torcedor ou mesmo para companheiros, né? Eu sou do MIG, né? E Sim. o MIG, que tem outros grupos no seu entorno, mas eu não tenho mais essa possibilidade. Mas não por não estar atualizado, né, Fernando? Porque tu é um dos conhecedores de futebol que mais está atualizado sobre o mercado atual. Tanto é que tu trabalha hoje com isso. Eu Então, trabalho mas com isso. eu fiz o teu curso E o teu executivo de amor pelo futebol. Inter é tão grande que tu não quer misturar as coisas, é isso, né? Não, Porque tu olha, tem hoje atividades vinculadas hoje, a ao... partir de 2011, futebol, né? com muito mais ênfase depois da pandemia, né, eu passei a trabalhar com futebol. Hoje eu faço consultoria, as SAFs novas hoje estão reclamando projetos, sistematizações, expertises novas, diagnósticos. Eu estou fazendo isso no mercado. Muitas vezes, a maior parte das vezes, isso não vem à tona, né? Eu estou nesse mercado, então eu procuro evitar, né, até evito de dar opinião sobre o meu clube do coração, que continua sendo, não vai mudar nunca isso, né? É vida para o resto da vida. Então eu procuro evitar. Por uma questão profissional. Exatamente. Então eu tenho trabalho profissional e não vou misturar essas coisas, né? Eu teria que sair desse segmento que hoje eu estou atuando, sair bem claramente para poder eventualmente ajudar no meu clube, que nesse momento eu não tenho condições de fazer. Uma última minha rapidinha aqui. Tu se incomoda com as críticas nas redes sociais de quem só olha o teu último fracasso, que é um fracasso coletivo do Inter, né? A queda para a segundona. Chega a te incomodar? O que me incomoda é a mentira. O que me incomoda é a mentira. Cara, eu tava lá em 2016. Né? E olhar só um lado, não citar o todo, né? Exatamente. Perdeu, mas ganhou muito. Ninguém ganhou mais. Não, mas eu perdi como todo mundo, né? Eu Mas até perdi mais antes de ganhar do que depois. Depois é só aquele período de 3 meses que eu fiquei ali ajudando o clube. Se tu não vai, iam te chamar de covarde. É isso. Sabe? A internet, eu sou suspeito para falar, assim, porque eu sempre fui um cara que entendi que a internet deveria ser um direito das pessoas lá atrás, a importância dela para gerar emprego, para gerar renda, para nos atualizar, inclusive, justamente pela resiliência do povo brasileiro, tu
criar soluções novas, etc. Então eu sempre fui um entusiasta nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, as redes sociais e não a internet, elas dão voz muitas vezes para pessoas frustradas. Então as pessoas elas se mobilizam muito mais para falar mal do que para ajudar, do que para contribuir. Então tu não pode também levar muito em consideração as críticas da internet. E não é o teu caso, porque a tua história, o teu DNA, o teu cuidado em preservar uma história tão linda com o Inter, justamente por agora, não, eu estou envolvido com o futebol, então não seria ético dessa maneira. Então, assim, o Inter tem muita sorte de ter um dirigente apaixonado como tu foste, um abnegado, um workaholic, um cara que mudou a história e que, seja torcendo, seja ajudando, tenho certeza, quem for o presidente, seja ajudando o Esporte Clube Internacional, mesmo que não seja de uma maneira formal, tu já foi voluntário por causa do teu guri, e o Inter é um filho, é um irmão, é alguém que sempre vai estar perto de ti, perto da tua história, e a gente só pode agradecer a isso. E crítica por crítica, Orestes, o que tem de migueleiro, o que tem de gente incomodando, assim... Não, e nem redes sociais, é Twitter, que nem não existe mais Twitter, né? Vocês sabem disso. É o X agora, então não tem mais Twitter, não tem mais um passarinho azul, mas assim, eu sempre digo isso, eu digo pro Fernando aqui, porque algumas coisas a gente tem que dizer pessoalmente, né, mano? Nós, colorados, temos uma dívida impagável com o Fernando Carvalho, né? Nós que sofremos, ele teve uma geração boa ali, ele viveu muito bem nos anos 70, ganhou um monte de coisa. A nossa geração sofreu nos anos 80 e 90 muito. Quem é colorado dessa geração é um forte, né? Um resistente. E as nossas maiores alegrias da vida, né, dos colorados foram muito pelo teu trabalho. Voluntário, sem ganhar dinheiro e tal. Então nós temos uma dívida impagável. Vamos fazer um apelo aqui, né? Bom, vamos fazer um segundo presença, mas também vamos, talvez, resgatar o Fernando para esse trabalho voluntário lá do início. Agora eu acho... Obrigado de novo. Eu agradeço a vocês as palavras e todas as considerações foram feitas. É um prazer estar aqui com vocês e vamos fazer o número 2 aí. A missão. Para finalizar, eu te agradeço também e quero te dizer o seguinte. Tem muita gente no Inter hoje torcendo por tese. E um dos grandes legados que tu deixa foi a pacificação do Conselho do Inter. Então, independentemente de quem for o futuro presidente, todos nós, conselheiros, torcedores, apaixonados pelo Inter, nós temos que fazer um esforço para trazer essa paz, porque foi nesse momento, né, Fernando, que a gente conseguiu trazer um pouco de harmonia e não politizar tanto as coisas, que o Inter cresceu e que o Inter conseguiu as suas principais façanhas. E eu sei que tu teve que engolir muita coisa para buscar justamente essa harmonia. Então, o meu sentimento, e eu sou um cara nesse sentido parecido contigo, eu sou um cara que acredita muito no diálogo, que acredita muito no consenso, que acredita muito no respeito do contraditório, porque quando as pessoas, mesmo que pensam diferente da gente, acabam tendo um argumento plausível, a gente tem que ter humildade para reconhecer, para melhorar, e acho que o teu legado no futebol e no Inter passa muito por isso também, então muito obrigado. Isso aí, eu agradeço e eu acredito nisso, né? Eu acredito que sempre que tiver um inconsciente coletivo pensando positivamente em prol de uma mesma ideia, a coisa dá certo. Se tiver gente nesse mesmo inconsciente que esteja pensando diferente e torcendo contra, não dá certo. Por isso que no meu tempo a gente conseguia congregar torcedores, conselheiros, mesmo divergentes, que era normal, é natural, mais a torcida, mais os jogadores, mais todo mundo que estava no entorno pensando a favor, deu certo. Muito obrigado. Grande presença. Um abraço. Grande presença. Feito. Não vou falar mais nada, galera. Até a próxima semana. Valeu.